Essa foto aqui eu fico imaginando o que eu estava pensando aqui. Isso há 25 anos atrás, né? Ela foi encontrada pelos funcionários, ela é toda pintadinha de massa de construção e se você vê essa pessoa de branco em cima do trator, sou eu. Tamanha era a ansiedade que a gente tinha de ver a coisa acontecer, eu estou lá em cima do trator. E a gente tinha uma maquete de isopor lá no centro da cidade e quando eu mostrava aquilo para as pessoas, eles achavam que eu estava vendendo terreno na Lua, né? Então foi difícil esse início e foi difícil o grupo ter uma credibilidade que tem hoje no mercado. Na época era um arquiteto hospitalar que era o mais conhecido no Brasil e eu fui a São Paulo, eu pessoalmente fui conversar com ele tinha projetado o Einstein, a primeira fase do Einstein. Eu fui conversar com ele, na hora que eu mostrei o terreno, o tamanho do terreno e aonde estava, ele falou, meu filho, faz um hospital veterinário lá que acho que vai dar mais certo. Demos-lhe o nome do Hospital Montes Sinai, por estar localizado em uma bela elevação e por significar para nós o descortinho de um trabalho inovador, de um novo tempo, onde haja menos dor, mais esperança e otimismo pela vida. Este momento representa apenas o término da primeira batalha. Nossa situação hoje nos coloca apenas em condições de iniciarmos nossa caminhada com um novo objetivo maior, o da excelência no atendimento de nossos clientes. Os desafios continuarão, mas deveremos vencer com fé, perseverança, união e, acima de tudo, um trabalho. Voltando lá no início da história, com o fechamento do Hospital Silveira Ramos, o que aconteceu é que um grande número de pessoas acabou se alocando num lugar e no outro, mas acabou motivando essas pessoas a buscar o seu espaço de trabalho. O fechamento de um hospital é um fim, mas pode se transformar num começo. Foi assim em Juiz de Fora, em 1987. Ao encerrar suas atividades, o Hospital Silveira Ramos desafia um grupo de médicos a inventar um caminho novo. Visitamos uma dependência do Colégio Gramber e tentar com as irmãs carmelitas, um convento que tinha ali no Legado Maciel. Aí não tinha viabilidade, porque a gente também, por outro lado, não queria entrar numa empreitada dessa para ser apenas mais um hospital. Quando foi 1988, por uma ideia do Navarro, nós abortamos essa ideia de querer aproveitar o puxadinho de uma instituição e falar assim, vamos partir para uma aventura mesmo direito? Vamos comprar um terreno e vamos partir para um projeto? E o grande problema era a viabilidade financeira, né? Não havia linhas de crédito, não existia BNDES, não tinha empréstimo de caixa econômica. Como é que nós íamos fazer um hospital sem dinheiro? Mas eu acho que o nosso entusiasmo era tão grande, o nosso poder de convencimento foi tão grande, nós saímos dessa reunião com cerca de 40 sócios, idealistas também como nós, aceitaram, concordaram em participar. Nós fomos fazer o pagamento do terreno e aí o Campelo saímos de lá falando assim, agora vamos ter que cumprir, né? Porque o compromisso está tomado. Nós já tínhamos um projeto elaborado pelo Dr. Jean Camil, que nos ajudou muito, nós demos a ideia do que a gente queria e ele elaborou um projeto inovador, esse projeto que tem essa circulação periférica de visitantes, ficou muito interessante. Agora, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, agora nós estamos quebrados mesmo, porque isso vai ficar um preço aí que eu quis voltar atrás, mas aí, quando ele apresentou para o pessoal gostou tanto daquele isolamento de fluxo. E a gente tinha uma mensalidade, a gente tinha que pagar todo mês um tanto por mês. Era muito pouco dinheiro que a gente tinha por mês e nós começamos a construção administrada por nós mesmos. Criamos uma comissão de obras, nós mesmos contratávamos pedreiro, comprávamos tijolos, cimento, né? E começamos vagarosamente a fazer a primeira fase,
que seriam 24 apartamentos e 4 leitos de CTI. E essa primeira fase, como o recurso era muito pequeno, demorou 5 anos. Todo sonho, para ganhar forma, é um sonho sonhado por gente. Gente que se une, gente que se entusiasma. Então, eu fiquei responsável por conduzir o corpo clínico. Diferentemente do que existia na época, uma rivalidade entre os hospitais, em que se o médico trabalhava num hospital, ele praticamente era proibido de trabalhar em outro. Nós fizemos justamente o contrário. Fizemos uma carta direcionada aos médicos de Juiz de Fora que trabalhavam em hospitais, convidando-os para que fizesse parte do nosso corpo clínico. E depois de 5 anos a gente tinha a oportunidade de inaugurar os primeiros 24 apartamentos. Era um andar e os 5 leitos de CTI. Então nós contratamos os primeiros funcionários, cerca de 150 funcionários, e ficamos 30 dias de portas fechadas simulando o funcionamento do hospital. A gente simulava cada detalhe, como se o paciente chegasse para internar, como se ele tivesse que ir ao centro cirúrgico fazer uma cirurgia, as equipes treinavam, se paramentavam. A simulação era a mais real possível, para a gente ter a certeza de que nada faltaria no dia que nós iniciássemos. Tinha gente, a gente fazia de tudo na época, né? Carregava móvel, varria, fazia de tudo. Nós estávamos no limite da nossa ansiedade, porque no dia seguinte iam ter as primeiras cirurgias. Há 20 anos, precisos 20 anos, no dia 1º de maio, no dia da morte do Ayrton Senna, na véspera da inauguração propriamente dita do hospital, nós estávamos aqui nesse lugar, aqui nesse cantinho tinha um banquinho com a televisão de 14 polegadas e aconteceu aquele acidente fatal com a morte do Ayrton Senna, mas nós estávamos preparados para no dia seguinte, tínhamos que ser fortes para no dia seguinte iniciar o sonho que a gente alimentava há tantos anos, né? A gente planejava 2 cirurgias, ocorreram 5 ou 6, e daquele dia em diante nunca mais pararam de chegar os pacientes aqui dentro desse hospital. O Hospital Montes Sinai está fazendo 20 anos e eu orgulhosamente comemoro 20 anos de trabalho junto com ele. Eu cheguei aqui no início das obras, trabalhei aqui 21 anos e hoje me aposento com muito orgulho. Eu vivi uma vida aqui, né? Eu sinto muito orgulho de estar aqui até hoje, né? A grande sacada que eu acho que foi exatamente esse desapego de não querer ser dono e entrar mesmo para fazer uma organização que retribuísse aos investidores qualidade de trabalho, mercado de trabalho, para que cada um de nós ganhássemos com o nosso trabalho. Depois vieram as fases de crescimento, fomos inaugurando andar por andar, sempre com o hospital em funcionamento, os pacientes convivendo com as obras de crescimento do hospital. O tempo é amigo do Monte Sinai. E a cada 5 anos, o hospital dobra de tamanho. 1994. 1999. 2004. 2009. 2014. E tem momentos assim de surpresa, porque os anos passaram muito rápido, a evolução foi grande demais. A cada ano eram muitos passos à frente. Eu vi, né, o crescimento do hospital, né? Todo mundo foi junto, né? Todo mundo, né, participou, né, dessa construção, dessa obra, né? Eu vim aqui com garra, peguei com garra isso aqui. Eu só sei que eu sinto muito orgulhosa de estar aqui, né? E os outros perguntam assim, eu trabalho há tanto tempo lá no Monte Sinai, né? E eu fico toda cheia, né? A gente é respeitada pela marca. Então o Hospital Montes Sinai, desde a sua fundação, se preocupou em investimentos na área tecnológica. Para isso investiu em equipamentos e em qualidade, programas de qualidade. Tanto é que o hospital foi o primeiro hospital a ser acreditado em Minas Gerais. Certificar é reconhecer. Reconhecer o cuidado com a qualidade.
O Monte Sinai recebe as mais importantes certificações nacionais e internacionais. Atestados claros e concretos de uma busca permanente da excelência. São 25 anos com o mesmo norte. São todos médicos, né, envolvidos. E todos com esse sentimento de fazer uma medicina cada vez melhor. Tudo que existe hoje no Brasil, ou praticamente tudo que existe em termos de tecnologia, você encontra aqui no Monte Sinai, não necessitando sair para outros grandes centros para fazer os seus procedimentos lá. Depois de 10 anos de vida, começamos a sonhar em construir um centro médico e ampliar ainda mais os leitos do hospital. Adquirimos os terrenos do outro lado da Avenida Independência. Conhecemos essa empresa americana que tem um conceito de mais de 120 anos em arquitetura hospitalar nos Estados Unidos. E fomos eu, Mariano, Canguçu, ficamos cerca de 15 dias conhecendo vários hospitais nos Estados Unidos. A primeira vez que a gente viu uma transposição aérea ligando duas partes de um hospital foi em Michigan, nos Estados Unidos. E quando eu atravessei a primeira vez aquela passarela, eu parei no meio e olhei aquela avenida enorme passando por baixo, os carros passando por baixo, e eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. Que ideia sensacional, né? Que coisa maravilhosa. Será que um dia a gente vai poder fazer isso em Juiz de Fora? E hoje a gente está aqui atravessando, toda hora eu atravesso para lá e para cá, mas essa sensação volta toda vez que eu passo aqui. Ao invés de uma, teve duas, né? E o Centro Médico vira realidade em 2013. A travessia sobre a avenida é mais que uma obra arrojada. É a ponte que consolida um complexo hospitalar. Mais de 300 consultórios, lojas de conveniência, praça de alimentação, fitness center, centro de estudos, amplo estacionamento. Para cuidar de pessoas. Afinal, cuidar de pessoas, acolher pessoas, sempre foi a missão maior deste grande projeto. Pessoas como a Manu. Essa daqui é a Manuela, né? A Manu, daqui do hospital. Ela nasceu de 5 meses, 25 semanas. Ficou na UTI 100 dias, no quarto 2 dias. Agora já está há quase 2 meses em casa. Já quase dobrou de peso, já cresceu bastante. E é a nossa vitória. Nesse tempo que a gente teve na UTI, a gente foi muito bem acolhido. Eu ligava pra cá de manhã todo dia, ela: nossa, Florzinha tá linda, passou a noite bem, tá ótima, tá respirando bem. E cada dia, cada grama é uma vitória, cada 10 gramas no dia é aquela comemoração, né? É muito gratificante agora ver assim como ela tá. E o melhor de tudo, né? Depois disso tudo, ela ter saído sem nada, sem sequela nenhuma. De um bebê que ela passou, normalmente teria algum tipo de sequela. Ela não teve nada. Foi assim, uma coisa que a gente nunca esquece, a gente nunca vai esquecer. Quando ela teve a intercorrência, que ela ficou muito grave, a enfermeira chegou pra gente, ela falou assim: não vou falar nada com vocês, só dê um abraço na gente. E aquilo a gente guarda pra sempre. Abraçar pessoas é a nossa missão. Pessoas como o Paulinho, que está vencendo a leucemia, junto com a equipe do Monte Sinai e com seus pais heróis. A gente lidou com pessoas muito humanas. Então isso foi uma coisa muito favorável, tanto a gente se sentir bem aqui dentro, quanto ao próprio tratamento com o Paulinho, que às vezes em alguns procedimentos específicos que não eram tão agradáveis, a coisa se tornava menos grave para ele, principalmente por ser uma criança, por ter pessoas muito humanas. E foi com a equipe do Monte Sinai que os pais do Paulinho encontraram apoio e acolhida para transformar dificuldade e dor numa incrível aventura. Vai ter alta. A gente corria, se vestia,
de super-herói, não, às vezes de Shrek, de outras coisas, não só super-heróis, se vestia de personagem. Infantis que mexem com a criança. Tinha alta, a gente vinha, trazia a roupa dele, vestia ele como parte do grupo e falava, agora é a sua vez de sair com a gente, né? Então, vamos super-herói. E os enfermeiros, olha que me tiraram aqui do hospital hoje. A missão do Monte Sinai é também cuidar de gente com a energia da Clara Lúcia. Meu nome é Clara Lúcia, eu sou uma sobrevivente de 2 AVCs. Fui atendida aqui pelo Hospital Monte Sinai e estou aqui depois de 10 anos, quase 10 anos. Viva! A equipe do Monte Sinai. Foi impressionante a eficiência pela própria logística do Monte Sinai. E comecei a ter que aprender a falar de novo, fazer fisioterapia, também aqui no Monte Sinai. E logo no ano seguinte eu já estava tocando. Isso me ajudou muito, então vou fazer uma apresentação aqui de uma música para vocês. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando, coisa... Essa história toda, como toda história de sucesso, tem uma dose de sorte muito grande, né? Nós tivemos a sorte de conseguir reunir um grupo de profissionais que todos pensam da mesma maneira. Todos olham para o futuro da mesma forma. Todos se destacaram nas suas áreas de atuação. E todos têm obsessão por inovação, por crescimento, por tecnologia, por melhorias. Se o Hospital Monte Sinai puder ser sempre um provocador para as outras instituições, para estar buscando a melhoria, eu acho que a gente vai ter cumprido o nosso objetivo, o nosso trabalho. A plataforma dessa estação é a vida deste meu lugar. É a vida deste meu lugar. É a vida. Maior contribuição. Eu acho que foi acreditar que isso só funcionaria se fosse um time. Um time vitorioso. É.